Boa noite, turma. Vamos continuar com o nosso assunto. Na nossa última aula anterior, as aulas anteriores, na verdade, estudamos o assunto de área. O que é área? A área é a base vezes a altura, ou o lado vezes o lado. Nós encontraremos a área. Hoje, vamos aprender a calcular o volume. Mas o que é o volume? A medida de volume possui grande importância em situações envolvendo capacidades de sólido. Por exemplo, uma caixa d'água, uma cisterna, se resume em capacidade, porque é capaz de suportar quantos litros, é capaz de suportar quanta tal quantidade, por exemplo, uma caçamba de areia, e entre outros. Podemos definir volume como um espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Ou seja, como eu falei, o volume é exatamente isso. O quanto suporta tal coisa. Uma caixa d'água, quanto suporta? Uma caçamba de areia, uma caixa de papelão, um copo de vidro, um copo de plástico, uma garrafa, e assim sucessivamente. Da mesma forma que trabalhamos com um metro linear, ou seja, o metro normal, o metro que é comprimento, largura, e também com um metro quadrado, que é um metro quadrado? Comprimento vezes largura, ou seja, a área. Quando nós descobrimos a área, o resultado nós colocamos o quê? Metro quadrado, m e o 2 em cima do m. E agora, com metro cúbico de 3 dimensões, para calcular o volume, o resultado vai ser um metro cúbico, ou seja, m elevado a 3, um m e um 3 em cima. Mas como calculamos? Ó, aqui temos a imagem. Nós vamos primeiramente aprender a calcular o volume de um cubo. Não, um cubo, uma figura quadricular. Como é que nós calculamos? Primeiramente, vamos saber definir um cubo. Ó, no cubo temos a largura, a altura e o comprimento. A largura, a altura e o comprimento. Como nós vamos descobrir o volume? Multiplicando cada um. Quem é a largura, quem é a altura e quem é o comprimento? A questão sempre vai trazer. Vai dizer, a largura é 10, a altura 5, o comprimento 10 também. Um exemplo. Aí como nós calculamos o volume disso? Largura 10 vezes altura 5 vezes comprimento, que é 10. E multiplicamos os três. Quanto é 10 vezes 5? 50. E 50 vezes 10? 500. 500. Então, quanto é o volume dessa imagem? 500. 500 o quê? Depende do que a questão falar. Se a questão falar que isso é 10 metros, 5 metros e 10 metros também, então o resultado será 500 metros. E o que? Não bote só o M. Eleve a 3. Bota um 3 aqui em cima, que quer dizer metros cúbicos. Enfim, vamos para um exemplo mais avaliativo. Já mostrando aqui os dados. Por exemplo, temos um cubo, largura de 1 metro, altura 1 metro, comprimento 1 metro. Então a gente multiplica 1 vezes 1 vezes 1. Quanto é 1 vezes 1 vezes 1? 1, né? Então isso vai ser igual a 1 metro cúbico. Olha como escrevemos 1 metro cúbico aqui, ó. Um M, lembrando, um M minúsculo e um 3 em cima. Se eu for mudar isso para litros, quantos litros equivalem? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Ou seja, uma área de 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de comprimento pode comportar até 1000 litros. Ou seja, sempre que vermos metro ao quadrado, associamos a 1000 litros. Vamos voltar para o exemplo anterior. Aqui que eu disse que tinha dado 500
botar a canetinha de novo. 500 metros cúbicos. 500 metros cúbicos passando para litros. Dá quanto? 5.000 litros, 50.000 ou 500.000 litros? Se 1 metro dá 1.000 litros, então 500 metros vai dar 500.000 litros. Ou seja, nós vamos multiplicar por 1.000 para passar de metros para litro. Nós multiplicamos o valor por 1.000 e encontramos o resultado. Isso vai dar 500.000 litros. Isso quando eu estiver falando de litros. Se a questão pedir só metros, é só metros. Ou só centímetros. E se for centímetros, já é outra unidade de medida, que vai ser ensinado mais para frente. Então, pessoal, por hoje é só. Passar uma atividadezinha simples para vocês descobrirem o volume de alguns sólidos. E fiquem até a próxima, que nossa aula será amanhã. Tenham uma boa noite. Tchau.